pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios e Fantasmas, que quem vos fala é Ana Gabi. Bom, hoje eu venho trazer um caso bem complexo, um caso que vocês vão ter que prestar bastante atenção. Escrevi, reli, escrevi novamente o roteiro. É um caso cheio de detalhes, de troca de nome, de épocas, de horário, de dias, de mês, enfim. Um caso muito famoso. E eu já estava para trazer ele para o canal já há algum tempo, uma vez que eu lido com mistérios e fantasmas. Ele cabe bem na palavra mistério, que por sinal vocês vão entender o motivo pelo qual. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificação, de deixar o seu like e de compartilhar com pessoas que gostem desses tipos de temas, assim como eu e muitos de vocês. Toca a vinheta. Assassino do Tilenol, né? Quem cometeu os assassinatos com Tilenol em Chicago? As mortes por Tilenol em Chicago foi algo aterrorizante, o que mudou toda a indústria farmacêutica hoje em dia. Em 29 de setembro de 1982, às 6h30 da manhã, em Chicago, Mary Kerleman, de 12 anos, acorda com dor de garganta. Para aliviar os sintomas, seus pais então lhe dão um Tilenol. De repente, ela então desmaia, seu pai a leva diretamente para o hospital. Ela mal entra no hospital e ela já entra em óbito. Algumas horas depois, um funcionário do correio, de 25 anos, Adam Jones, também morre após tomar um Tilenol. Seu irmão e cunhada, então, ao saberem disso, vão ao hospital. Ao ficarem transtornados com toda a notícia, voltam para casa e tomam também um Tilenol pelo fato de estarem com dores de cabeça. Os dois, ambos, a seguir vêm a óbito. Sendo assim, a polícia, desconfiando de um envenenamento dentro de uma residência onde 3 pessoas morrem praticamente com uma diferença de horário, eles começam a investigar, só que não encontraram absolutamente nada na casa. Uma enfermeira foi chamada Ellen Jensen e ela foi enviada até essa casa dos 3 para descobrir o que tinha ali que pudesse ter envenenado ambos. A única coisa que ela descobre no banheiro, no armário do banheiro, é um frasco de Tilenol e que coincidentemente faltavam 3 comprimidos, correspondente aos 3 mortos daquela casa. Ela então vai à polícia, leva o frasco e diz que tinha algo que chamava a atenção dela para aquele medicamento. Mary Rainey havia acabado de dar à luz ao seu primeiro filho. Como ela estava sentindo muitas, mas muitas dores, ela resolveu tomar uma pílula de Tilenol. E logo em seguida, a mesma também veio a óbito. A única coisa que chama muita atenção é que o óbito de Mary foi a mais de 30 quilômetros de distância. Os policiais já não sabiam mais se aquilo era só em Chicago ou no país inteiro. Enquanto as autoridades lutavam para descobrir esses casos, para desvendar, existe um outro incidente. 30 de setembro de 1982, às 3 horas da manhã, uma mulher chamada Mary McFarlane estava trabalhando numa empresa de telefonia. Ela não se sentiu muito bem e tomou um Tilenol. Imediatamente, ela desmaia e veio a óbito em questão de segundos. Todas as casas dos Estados Unidos tinham Tilenol. Tinham não, né? Eles têm Tilenol no armário. Então, fizeram um recall de milhões de Tilenol, do lote específico MC28280. Todos eles fabricados na Pensilvânia. Naquela altura, a polícia tratava aqueles casos como homicídio. A polícia então começou pelos laboratórios da Johnson & Johnson, falando com funcionários e buscando listas de ex-funcionários. E eles ficavam fazendo vários tipos de perguntas, como insatisfação com o trabalho, insatisfação com o salário, briga com o chefe, briga com o patrão, briga com o gerente, brigou com alguém, amante, mulher, descobriu, é chifrudo, não é? Começaram a fazer uma série de perguntas.
A empresa ofereceu uma recompensa de $100.000 para quem descobrisse quem estava fazendo aquilo. Eles também estavam muito preocupados que não fosse só um tipo de medicação, mas que fossem vários tipos de medicações que estivessem envenenadas. Se essa moda pega, bom, tem louco para tudo nesse mundo. No dia 5 de outubro de 1982, a empresa faz um recall de mais de 31 milhões de frascos no valor de $100 milhões. A coitada da Johnson & Johnson. Eles, então, tentaram descobrir o que estava acontecendo com aquelas medicações. Quando eles fizeram um teste em alguns frascos, eles descobriram em 50 pílulas que elas possuíam cianeto de potássio. 6 de outubro de 1982, os investigadores recebem uma carta do assassino do Tylenol. Essa carta, ele se gaba, dizendo que o seu talento é absurdo e que ele tem a capacidade de dizimar a população assim, ó. Na verdade, ele não usou isso na carta. Ele disse que ele levou em torno de 10 minutos para conseguir destruir todas essas vidas que ele destruiu e que ele, então, levaria mais 10 minutos para acabar, dizimar, sumir com toda a população no mundo. Realmente, olha, eu vou te dizer uma coisa. O diabo, ele perde vaga pra gente assim. E tá lotado de gente igual esse maluco aí. E se vocês não quisessem, ele ainda continua dizendo lá na carta, e se vocês não quiserem que esses números aumentem, transfiram agora para minha conta bancária o valor de $1 milhão e coloca lá a conta. Ao julgar dos policiais, eles disseram que ele não era tão inteligente assim, pois ele enviou a sua própria conta bancária. Só que essa conta bancária, ela pertencia a Frederick McQuay. Só que esse cara, ele é o herdeiro da cervejaria Miller, ou seja, o cara jamais faria isso. Então, a polícia analisou melhor a carta por ver que aquilo era uma mentira e descobriram uma impressão digital do suspeito. E nessa impressão, lá nos arquivos do FBI, estava escrito Robert Richardson. Em 13 de outubro de 1982, a polícia tenta achá-lo, mas ele sumiu. Alguns dias depois, o suposto assassino mandou uma outra carta, só que dessa vez ele mandou para Casa Branca. Essa carta, ela tinha a mesma caligrafia da outra e continha várias ameaças, dentre elas, ele queria a morte do presidente dos Estados Unidos. Ele manda o presidente diminuir os impostos. Se isso realmente pegar, já era, gente. Ele mandou o presidente diminuir os impostos do país. Ou então, os assassinatos iriam continuar. Alguns dias depois, uma terceira carta chega ao jornal de Chicago. Nessa carta, ele já disse que não era bem isso que ele queria fazer, que ele estava indo numa ondinha de brincar, de fazer alarde disso, daquilo, outro, e que ele não era bem isso, que ele estava brincando e que ele não era a pessoa que estava matando todo mundo. Que ele só quis ir na onda, porque ele viu no noticiário aquilo, outro e tal, maluco mesmo, totalmente maluco. E ele mandou as impressões digitais dele. E quando o FBI olhou, estava lá o nome dele, James Lewis. Começa então uma próxima caçada. A polícia começa a ir atrás do James Lewis.
E eles, então, no dia 13 de dezembro de 1982, eles conseguem prendê-lo, tanto ele quanto a sua queridíssima esposa. Ele admite ter enviado as cartas, mas nega o envolvimento nos assassinatos. James Lois diz à polícia como fazer uma pílula com cianeto de potássio. Ele abre lá a cápsula, quer aparecer para a polícia, né? Mostrar que... Aí mostra como faz, como não faz, e aquilo chama a atenção da polícia. Como que ele sabe que faz isso? Tudo bem que é uma coisa boa, mas por que ele está mostrando isso aqui pra gente? Não tem porquê. Ainda conclui-se no final, viu? É fácil. O mais louco disso tudo é que eles começaram a checar o histórico desse rapaz. E em algum momento da vida dele, ele teve um envolvimento com uma indústria farmacêutica. E também teve uma investida de negócios a curto prazo, em que ele importava máquinas de fabricar comprimidos da Índia. A sua ficha criminal também chamava a atenção de todos os policiais. Descobrem que ele já fugia da polícia já há muitos e muitos anos. Que ele fugiu de Kansas City. E que depois que ele saiu de Kansas City, ele começou a usar o nome de Robert Richardson, o que eu falei lá acima agora. E a esposa dele também usava o mesmo sobrenome. Só que eles tinham álibis de que na época do assassino do Tylenol, eles não estavam em Chicago. E esses álibis eram inúmeros. Eles alegam, ambos, que eles estavam num trem nessa época, indo para Nova York. E ficaram em Manhattan, na época dos assassinatos. E para a infelicidade dos investigadores, tudo foi confirmado. Que eles realmente alugaram até um quarto depois em Nova York. Até que novas provas apareceram. A verdade, ela sempre aparece. Essa que é a verdade. Você pode enganar um tempo, mas uma hora vamos pegar. Quando Paula Prince comprou um frasco de Tylenol, só que a sorte é que havia uma câmera de segurança nesse local que a Paula comprou. E eles descobriram que ela comprou o Tylenol no dia 28 de setembro de 1982. E nesse vídeo que havia perto do caixa, tem um cara lá atrás. E coincidentemente era a cara do Lewis. Sendo assim, a polícia então consegue, agora sim, botar ele atrás das grades. Só que, quando ele vai a júri, como existe advogado para tudo, o advogado, então, consegue soltá-lo com o argumento de que ele não foi comunicado por cartas, por escrita, de que ele seria indiciado e que ele seria preso. Ele estava na delegacia tomando suco, então, né? Respondendo pergunta, porque uns vê Netflix, o cara estava lá porque não tinha o que fazer, estava querendo mostrar o que faz com a pílula, né? Enfim, o juiz, então, decretou o quê? A soltura do mesmo. Bom, a polícia então tenta outras formas de prendê-lo. E será que todos esses assassinatos foram propositais? Parou a polícia para pensar. Era uma forma da gente, o cara tá solto, vamos parar aqui para pensar. Será que todas essas pessoas, né, que tomaram o Tylenol com cianeto de potássio, será que isso foi direcionado? Não bate muito o comentário. Eu estou lendo a pesquisa que eu fiz, porque se essa moça estava na fila do caixa para comprar um frasco e acabou morrendo, ninguém entregou nada para ela. Mas, enfim, a história é essa e eu estou aqui para contar para vocês. Mary, a moça lá grávida, pode ter tido uma conexão com um possível suspeito. Até aí, ok, mas juntar todo mundo eu já acho meio errado. Minha opinião. Roger Arnold. Ele é um químico de alto padrão, super proclamado no local. O mal do povo que toma muito gororó e fala demais é isso, né? Na época dos assassinatos, o rapaz aí, o Roger Arnold,
adorava ir para um barzinho tomar umas. Nessa toma uma aqui, toma uma lá, ele começou a falar para o dono do bar e se gabar que a profissão dele, que ele trabalhava no laboratório, era mexer com o cianeto de potássio. E que isso que estava acontecendo, super fácil de fazer, muito fácil, que é muito fácil mesmo. E o dono do bar, então, ficou na dele, escutando tudo que ele estava fazendo, mas avisou a polícia, um cara estranho aqui que trabalha no laboratório, falando, dizendo como faz, como não faz, como que mata a população, qual é a grama que põe, quanto que não põe. Eu estou meio assustado e a polícia, então, veio atrás desse rapaz. O Arnold trabalhava em um depósito de produtos químicos também. E ele era colega do pai de uma das vítimas, da Mary. Sendo assim, a polícia começou a pensar em uma rincha entre famílias, ou brigou, ou é amante, ou enfim, o pai da criança não é, ou o pai era outro, enfim. E levaram ele, então, para um interrogatório. Chegando na delegacia, toda a borboleta vira sapo, ele disse que não sabia de nada. Que não sabia de absurdo, que não disse nada, que não sabia de nada, que não lembrava de nada. Pode ser coincidência, mas a polícia continuava a investigar e fizeram então uma varredura, pediram autorização e fizeram uma varredura no apartamento dele. Descobriram de tudo um pouco. Tudo quanto é tipo de pó que vocês possam imaginar, tinha no apartamento desse rapaz. A polícia então, quando voltou, disse para ele, nossa, olha o que nós encontramos aqui no seu apartamento. Ele negou, desconhecia, que não sabia o que era aquilo, que aquilo não estava dentro do apartamento dele, que ele não sabia de absolutamente nada. A polícia então falou para ele, então vamos fazer aí um teste de polígrafo. Ele se negou. No dia 18 de junho de 1983, ele então faz o quê? Vai lá no bar, no dono do bar, chama ele, mas como ele estava muito bêbado quando ele conversou com o dono do bar, ele achou que a pessoa que ele estava chamando para fora para conversar era o dono do bar, mas não era o dono do bar. Era um rapaz que estava lá, pai de 3 filhos, pai de família, trabalhador, que não tinha nada a ver com isso. Ele chama o cara para fora, está armado, achando que é o dono do bar e mata o rapaz dizendo, você que me entregou para a polícia. O rapaz, sem entender nada, tomou um tiro e caiu morto na hora. Só que ele, como eu acabei de dizer, ele achou que tinha matado o dono do bar, mas ele errou. Ele matou uma outra pessoa. Sendo assim, a polícia conseguiu o quê? Prendê-lo por assassinato. Anos depois, na prisão, ele acaba morrendo. E aí a gente volta para o outro lado. Esse caso é bem complicadinho. O James Lois, então, fica sendo o único e principal suspeito. E nenhuma morte mais ocorreu, baseada na questão do Tilenol. Mas apareceram, como sempre, acabei de dizer, e digo e vou sempre dizer, tem sempre louco para imitar o que é errado. O que é certo, você vê meia dúzia de 2, né, para imitar. Apareceram milhares de imitadores por todo os Estados Unidos. E em 1986, mais 4 mortes apareceram com cianeto de potássio, mas só que em analgésicos adversos, não especificamente o Tilenol. Em 1986 também, Diana Ellsworth tomou um Tilenol extra forte e morreu. Os investigadores, então, até então o Tilenol não estava mais aparecendo, voltou a aparecer de novo, começaram a investigar a cidade de Nova York, porque foi lá que ela tomou e foi lá que ela faleceu. Mas absolutamente nada eles descobriram. Por isso que todos os remédios hoje em dia, do mundo todo, passaram a ter aqueles lacres de segurança, né? E outros requisitos mais, como receita, CPF, RG, nome, sobrenome, telefone, endereço, o CRM do médico, tudo isso que nós passamos hoje, né? Eu não vou dizer graças, mas foi infelizmente a essas vidas que foram perdidas e a esse maluco que até hoje nem o FBI e nem a polícia
Ninguém, absolutamente, até hoje, em 2024, ninguém descobriu quem foi o mandante. Louis automaticamente foi solto, porque não tinha provas. Robert morreu na prisão e ficou por isso mesmo. As famílias das vítimas querem justiça, mas não há resposta sobre os assassinatos. E nada, absolutamente nada, foi solucionado. Mais de 400 suspeitos foram interrogados. E pasmem, assim como o assassino do Zodíaco, que até hoje também ninguém sabe, esse caso também ninguém descobriu.